Na sindromologia, página 3, qual o tratamento da síndrome da baixa autoestima mental somática? Eu não vejo outra saída a não ser tentativa e erro e insistência, insistência, insistência. A pessoa tem que escrever. Eu acho que hoje a gente sempre fala isso aqui, né? Dispõe de vamos dizer assim, um teatro terapêutico, que é a apresentação dos verbetes. Eu acho que ele já vem curando muitos males, junto com o processo da docência, mas aqui há uma concentração maior dessa condição, em função da transmissão online. Então isso, a pessoa tem como comparar-se, ela tem como assistir às próprias aulas depois e ver aonde foi que ela, de algum modo, errou ou não foi tão assistencial, poderia ter sido mais clara, poderia ter dado um exemplo mais qualificado, e isso tende a fazer essa reciclagem, ela tende a mudar o seu perfil, se motivar, e aí ela tem como fazer essa progressão cada vez maior. Então eu vejo que é tentar passar o gargalo, não adianta escrever um verbete de tempos em tempos, eu acho que ela tem, e por isso a gente coloca aí a condição do ciclo, na ciclologia, do ciclo autoverbetográfico propiciando a colheita de neoverpons. Ou seja, tem que ter um certo número de trabalhos escritos para a pessoa sair dessa síndrome, para ela começar a pegar gosto pela coisa, para ela entender por que as pessoas que escrevem gostam tanto, e aí ela se inserir nesse meio e aprender com os próprios erros e fazer essa colheita nos próprios escritos. A gente está vendo agora, eu e o Adriano estamos chegando nos 50 verbetes, né? Então, quando a gente olha para os próprios verbetes, a gente vê que tem muita ideia ali que pode virar novos verbetes, novos artigos, novas aulas. Então, isso é motivante para se continuar e justamente fazer o tratamento dessa síndrome. Ao verbetógrafo, solicita esclarecimentos a respeito do 10º item da sinonimologia, ou seja, o termo orismo-penserização. Isso aqui é solicitação, requisição. Em 3 vias, né? É uma moção que foi feita aqui. É interessante que esse verbete que eu estou defendendo hoje é o terceiro de uma linha, e o primeiro deles foi justamente esse orismo-pensenização prioritária. Se você tiver interesse, você pode pegar. E o que significa isso? Os orismo-pensenes são aqueles pensenes relacionados à orismologia, ou seja, as definições terminológicas ou as definições de ciência, a definologia científica. Então, a orismologia ela é interessante porque você vai estar trabalhando com um processo de delimitação, de definição, isso envolve discernimento, saber fazer, saber delimitar, de um processo mais avançado que é o processo assistencial imposto, envolvido na ciência. E quando a gente fala de orismo-pensenização prioritária, a gente está querendo dizer que é a ciência da conscienciologia. Então, são aqueles construtos mentais, são aqueles neuroconstrutos, aquele processo, aquelas ideias relacionadas às verpons que nós dominamos no nosso dicionário cerebral. Então, quanto mais nós fizermos esse malabarismo, essas acrobacias mentais somáticas com essas ideias, uma coisa tende a reverberar na outra, e o efeito disso é que a gente tende a pensenizar melhor, mais rápido e até mais avançado, porque nós vamos começar a evocar padrões similares. Como a gente estava comentando, as consciências relacionadas ou interessadas ou que têm algum know-how sobre isso, elas vão começar a aparecer e inspirar. Então, em função disso, em função dessa ideia, depois eu escrevi o segundo verbete relacionado, que é o dicionário cerebral verponológico, que é justamente a quantidade e a qualidade dessas verpons que a gente já domina. Ou seja, você ouve falar de uma ideia, de uma verpon, e você sabe o que ela significa, e você é capaz de falar sobre ela. Nesse verbete da orismo-pensenização, se não me engano, a gente colocou lá 50 ou 100 verpons para a pessoa ver quantas que ela domina, quantas que ela sabe o que é, qual o nível de entendimento e compreensão que ela detém desses assuntos. Isso tudo eu vejo que é um grande investimento, na realidade, não só para agora, não só para o processo assistencial, pedagógico que a gente vem fazendo nas itinerâncias e aqui também no tertuliário, mas principalmente para substituir ou qualificar ou depurar a nossa matriz mental. A nossa matriz mental, quer dizer, o molde que a gente usa para enxergar o mundo, enxergar as pessoas, entender a nossa ideologia que a gente traz do passado, ela, em geral, ela vem
contaminada com os processos emocionais, filosóficos e políticos aí ao longo da história. E ao fazer esse processo de insistência no entendimento cognitivo dessas verpons, nós vamos estar justamente substituindo, qualificando, melhorando essas ideologias, esses ismos todos que existem aí ao longo da história, que nós fizemos parte de algum modo. No DAC, página 19, poderia abordar a autolucidologia? Eu acredito o seguinte: a força de vontade é o combustível da vida. A chama da autolucidez é mantida pelo óleo da comida, da bebida e do sono. As pesquisas mais complexas da conscienciologia são mais prioritárias do que as pesquisas mais singelas da somatologia. Nenhuma doença do seu corpo humano consegue matar a sua consciência. O soma é desativado na dessoma, e a consciência prossegue renascendo nessa dimensão respiratória. O problema é ficar livre dessa dimensão. Mas, para isso, nós temos que dominar tudo que existe aqui, conhecer tudo que está funcionando aqui dentro e que mexe com a gente.